Vigia 11, o Fiagro da Valora, que no ano de 2023 passou por alguns problemas de inadimplência e que fez com que esse fundo sofresse bastante. Quem também não fora dessa foram os cotistas que sofreram demais. Mas será que para esse ano de 2024 o Vigia vai se recuperar e trazer coisas boas pra gente? É isso que a gente vai tentar entender no novo relatório que saiu esse mês. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa liberdade financeira. Então já se inscreve aí e fica comigo até o final e bora começar. Bom pessoal, o Vigia hoje custando cerca de R$ 8,93, tem um dividend yield de 17%, que já mostra que esse fundo é um fundo de bem mais risco, né? A gente está falando de um alto risco aqui, uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 10%. Quando a gente olha o gráfico dele aqui, né? O gráfico dos últimos anos, a gente vê que esse fundo já passou por um momento de glória, assim, quando ele custava cerca de R$11, R$11,50, chegou até custar 10 e pouco, mas depois disso aí, o fundo só veio desvalorizando. Vamos lá, primeira coisa, olhando o gráfico aqui, a gente consegue entender dois momentos desse fundo. Primeiro foi quando ele foi lançado, e depois foi quando começou a surgir os rumores aí de possíveis problemas de inadimplência. A gente vê que quando aconteceu o primeiro aí, caso de inadimplência, o fundo já teve uma queda aí de praticamente 6, 7%. E aí agora, no final do ano, ele derreteu de verdade, chegou a custar até 8,3 e agora tá se mostrando aí, querendo dar uma recuperada, né? A gente não sabe, pode ser que o fundo se recupere ainda mais, mas mostra que a situação dele não tá nada agradável. O patrimonial dele é 9,54, então ainda tá um pouco descontado. É um fundo grande, é um fiagro bem grande, tem mais de 800 milhões de patrimônio. Uma boa base de cotiça, hoje é o maior fiagro que a gente tem no mercado, a liquidez é boa. E o dividendo, né? O fundo aí no ano passado vinha pagando dividendos altos, no final do ano derrubou um pouquinho e agora em janeiro conseguiu aumentar um pouco. Isso também é um dos responsáveis aí por ter jogado essa cota mais para cima, né? A gente sabe que os imobiliários eles seguem naturalmente aí o valor distribuído dos dividendos para acompanhar, né? Ele sempre acompanha. Se o dividendo cai, a cota cai. Se o dividendo sobe, a cota sobe, é natural. Bom, chegando aqui no relatório hoje, a gente tem que destacar algumas coisas. Primeiro, eu gosto sempre de destacar a questão de taxa de administração do fundo, cerca de 1,15. Ele cobra uma taxinha de performance de 10% do que excedeu o CDI. Hoje o fundo tem cerca de 30 ativos aí dentro do portfólio. Pro mês de novembro, o fundo adquiriu alguns CRAs aí. Primeiro foi 40 milhões de Sicrá Belmiro, DI mais 5, então aqui também mostra já o alto risco que é esse fundo, né? A taxa de CDI mais 5, mostra que de fato tem um risco maior aqui. 10 milhões em Copagril, 50 milhões em Cotrisul e 1 milhão aí em Binatural também. E um pouquinho de Fiagril, 4 milhões só, mais um pouquinho também e um pouquinho de Cotricel. No geral, assim, esse fundo ele segue com aquele grande problema, né? Concentração em ativos. Ele ainda tem muita concentração, algo péssimo aí para quem se investir em fundos imobiliários, fiagros no geral. Tem que correr mais risco e fica tendo essa concentração aí de crédito. É um mercado extremamente arriscado. Hoje a empresa pode estar bem, amanhã ela pode estar devendo e o fundo se expõe muito a esse risco. Isso é uma coisa bem triste que acontece nesse fundo. Se ele fosse aqui um pouquinho mais diversificado e tudo mais, a gente teria muito mais tranquilidade nessa questão. Em relação ao Languiru, que foi o CRA que deu problema para esse fundo, a gente não tem nenhuma atualização ainda, a gente continua com a inadimplência e tudo mais, tanto dos juros quanto da amortização. Isso aí é só o tempo mesmo para resolver e leva tempo, viu? Que a DRE dele, né, em novembro ele conseguiu gerar um pouquinho mais e aí entregou esses 10 centavos e aí para dezembro ele conseguiu gerar até um pouco mais. Quando sair o relatório a gente vai dar uma olhada para entender. Esse fundo, depois aí que surgiu os problemas do Languiru e tudo mais, ele começou a acumular um pouquinho de reserva. A gente vê, ó, ele gerando 10 milhões, 10,4 e sempre distribuindo um pouco menos. Então, o fundo hoje ele tem medo do que pode acontecer no futuro, né? Acho que vocês têm que ficar de olho também que se o fundo tá fazendo reserva, é porque ele já tá se preparando para algo que vai acontecer no futuro. Então tem que tomar bem cuidado em relação a isso, tá, pessoal? E aqui a carteira de ativos, né? Tem aquela concentração muito grande ainda. Já diminuiu um pouco, mas por exemplo, é muito concentrado ainda em Fiagril, Agrico, Cotribá. Então tem muitas concentrações aqui. Eu sinceramente esperava que esse fundo ia resolver depois que a Languiru, depois deu para aquele problema da Languiru, mas ele segue da mesma maneira, né? Extremamente concentrado, com taxas de alto risco, isso aí é normal, a gente não liga, mas essa concentração não pode acontecer num fundo aqui gigantesco. Taxa média da carteira CDI mais 5, então aqui tá de fato sendo encarado, né, o risco dele. O foco dele hoje é 100% em CRA, 100% CDI, bem distribuída entre cooperativa e distribuidor, então ele fica nesses dois ramos de atuação. E aqui todas as operações dele. E assim, pessoal, opinião sincera aí sobre o Vigia e toda a situação que fica aí assombrando aí os cotistas e tudo mais. Vigia para mim é um fundo que no início, quando surgiu, era muito bom. Porém a gestão foi se perdendo, né? Hoje é um fundo
de quase R$1 bilhão e que segue muito concentrado. É um fundo de alto risco e aí eu sempre falo, né? Concentração e alto risco não combinam, principalmente somado ao risco de crédito, né? A gente está falando de devedores que emprestam dinheiro. E se eles estão nessa situação de emprestar dinheiro, as altas taxas CDI mais 5 mostram que eles não estão tão bem da perna. E aí a gestora fica nessa concentração. É algo extremamente triste e preocupante de fato. Por isso que para 2024, para mim, o Vigia continua aí um fiagro que eu fico de fora, sabe? Essa concentração dele aí me preocupa muito. Eu falo pra vocês que eu não gosto de concentração. Obviamente, se você souber o que tá fazendo e tudo mais, talvez seja válido você concentrar seu dinheiro em um ativo e tudo mais. Mas não é o caso aqui em Fiagros. Quanto mais diversificação, mais segurança para o cotista, principalmente em fundos de crédito, que é aí que a gente tá falando de um risco extremamente alto. Por isso, pra mim, 2024 não é o ano de investir em Vigia, é o ano de ficar tranquilo e buscar operações mais seguras, correr um pouco menos de risco. Então, pessoal, no geral é isso. O Vigia segue me decepcionando bastante. Sabe, eu era cotista desse fundo lá no passado, mas deixei de ser quando começou os primeiros rumores de problema e tudo mais, e nunca mais voltei. E não pretendo voltar tão cedo, devido a esses diversos problemas aí. Então é isso, pessoal. Se inscreve aí, tamo junto, até a próxima e falou!